Esperar mais um minutinho aí, dois, né? Porque o pessoal está ainda se conectando. Iago tá também. O som tá bom, valeu, Henrique. Vou deixar aqui no canto para saber como é que tá. O chat. Ele desaparece. Deixa eu olhar, aparece. Tudo certo. Obrigado. Eu só estou esperando um pouquinho mais, então, para ver se mais alguém entra, pessoal. Eles estão só em 4 aí. E se vocês me permitirem, eu vou gravar para postar no grupo de vocês, né? Tá? Porque se alguém perdeu a aula por algum motivo, tem como assistir de novo. Tá? Então, vou botar para gravar para poder disponibilizar isso aí no grupo do Face de vocês. Ok? Tranquilo. Tainá entrou também. Bom. Quantos nós somos, então? Tainá, Henrique, Vitória, Lara, Iago, Cachumbu, João Vitor, Jéssica, Nicole, Rita, Bárbara. Tá, já tem bastante gente aí, então, né? Eu vou começar a nossa aulinha, tá? Pessoal, alguns estão se conectando ainda, mas eu vou fazer uma retomada rápida, porque na aula passada eu falei para vocês de protozoários, né? E já começamos a falar também de zoologia, né? Dos animais. Eu falei de esponja, mas não fui até o fim das esponjas. Eu disse que a reprodução hoje eu continuaria, tá? Então eu botei nos meus slides aqui as esponjas de novo. Eu falo de esponja, falo de quinidário, se der tempo eu falo de plateumintes também. Se não der tempo de falar de plateumintes, no slide da próxima aula eu coloco o plateumintes também e a gente começa dali. Sempre eu ponho, vou botar aquilo que eu não consegui falar tudo direito nos slides da próxima aula, para a gente poder fazer uma retomada e tocar. Então, vou começar a passar os slides aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. Pessoal, vou tentar diminuir isso aqui, fazer a minha linha aqui. Não diminui mais isso. Bom, qualquer coisa, vocês me deem um toque aí que eu vou tocando aqui. Isso aqui foi um slidezinho que eu usei na aula passada para vocês, para ver o processo de evolução, né? O protista, aí começou a surgir os multicelulares, de origem aos poríferos, tá? Os poríferos, lembra que para ser do reino animal tinha que ser pluricelular e ter blástula e mórula, né? Na realidade, mórula e blástula, porque é essa a sequência. Os poríferos têm citoblástula. E a partir daqui começa a ter tecidos verdadeiros, ou seja, a partir daqui começa a ter gástrula também, tá? Então, temos o quinidário, que é o primeiro e único diploblástico, e todos depois serão triploblásticos. Aí sem celoma, e aqui com cavidade corporal, ou seja, com algum tipo de estrutura lembrando um celoma. Celomados aqui. E depois nós vamos ter moluscos, anelídeos e artrópodes como celomados, equinoderme cordado também. Porém, esses três primeiros são esquizocelomados e os dois últimos são enterocelomados. Tá? Então, essa é a diferença básica entre eles. Vamos tocar o slide aqui. Tá? Pessoal,
Os polípos tinham simetria radial, eram assimétricos. Simetria radial, tá? Aquele que tem vários ângulos para ter duas metades iguais, tá? Vários ângulos com duas metades iguais. Assimétrico não tem simetria nenhuma. Não tem nenhum ângulo que tu ache duas metades iguais. Habitat, a maioria é aquático, tá? Não, maioria não, desculpa. Todos são aquáticos, mas a maioria é marinho. Tem um pequeno grupo de água doce, tá? Mas existe. Eles existem. Então, eu não posso dizer que todos são marinhos. Isso é uma coisa que às vezes a gente faz na hora de estudar alguma coisa que está decorando. Tu põe marinho é aquático, então acha que todos são marinhos porque eles são aquáticos também e aí acaba gerando confusão. Não, eles são todos aquáticos, maioria marinho. Pode ser isolados ou coloniais, não tem tecidos, digestão coanófila, é a célula que realiza a digestão é intracelular. E a sustentação, espículas e fibra de espongina. Espículas são pequenos espinhos que se trançam em todos os cantos, dando a estrutura que vai lembrar um esqueleto. Não é um esqueleto porque não é feito de células, né? Só das espículas. E as fibras de espongina são fibras proteicas que se entrelaçam e aí vão formar uma rede de sustentação. Isso é o que eu tinha falado para vocês, tá? Vou tentar mudar de lugarzinho aqui, eu atrapalho menos o slide, tá? Respiração, difusão, excreção, difusão, amônia. Os animais aquáticos, de forma geral, toda regra tem exceção, eles excretam amônia, porque a amônia é um produto muito tóxico e pouco solúvel. Então, tem que eliminar com grandes quantidades de água. E como tem que eliminar com grandes quantidades de água, um animal terrestre ia desidratar. Então, o aquático pode liberar essa água, porque ele está dentro da água, ele tem como absorver. Circulação não tem, sistema nervoso não tem, tá? E isso foi o que eu coloquei para vocês aqui, tá? Eles não tinham. Sistema nervoso, então, dá uma capacidade muito grande de regeneração, uma vez que, tá? Eles não têm esse sistema. Opa, um somzinho aí, tá? Reprodução. Agora sim, vamos para o tempo. Brotamento. Tá? Quando vai brotando um indivíduo. Aqui do lado vai surgindo outro, por exemplo. Tá? Daqui a pouco é uma bolinha, daqui a pouco essa bolinha está crescendo, uma carinha menorzinha, igual a minha, dizendo, ó como é que tá, né? E vai crescendo outro exatamente igual. Gemulação é a reprodução através de gêmulas, tá? E sexuada. Tá? Aí, sexuada com gametas, com troca de material genético. A gêmula eu vou ter que explicar ela um pouquinho à parte depois, tá? Eles podem ser monóicos. Lembra que é monóico? Monoóico, uma casa para os dois sexos. Uma casa para os dois sexos. É o hermafrodita, é aquele que vai ter os dois aparelhos reprodutores, tanto masculino quanto feminino. Aqui não há aparelho reprodutor porque não tem tecidos. Então isso quer dizer o quê? Que ele forma os dois tipos de gametas. Tanto, tá? Tanto o masculino quanto o feminino. Normalmente, o que acontece, eles têm um sistema para defender e evitar, como é que a gente pode dizer, a autofecundação, tá? Ali, eles têm um mecanismo que quando está liberando o gameta masculino, aquela esponja não está liberando o feminino. Então, esse masculino está sendo vai fecundar uma outra esponja que esteja produzindo o feminino. E essa, quando começar a produzir o feminino, ela vai ser fecundada por outra esponja que esteja produzindo o masculino. As coisas não acontecem ao mesmo tempo, para evitar a autofecundação. E quando tem essa fecundação, seja do monóico ou do dioico, que tem duas casas, macho e fêmea separado, um só forma espermatozoide, o outro só forma óvulo, vai ter uma larvinha chamada anfiblástula. E esse nome é porque só forma blástula. E esse é um dos motivos pelo qual não tem tecidos. E quando forma a gástrula, tu passa a ter ectoderme, mesoderme, endoderme, tu passa a ter tecidos. E aqui não, é da blástula já vem a modificação. Não há formação dos tecidos. Tá? A gêmula se diferencia do broto por possuir um esqueleto de espículas ao redor. Aí o próximo slide. Deixa eu ver se eu tenho. Não.
próximo slide aqui, nós vamos ver como funciona uma esponja, tá? Como funciona uma esponja. Essa esponjinha aqui, ó, tem por dentro dela os coanócitos. São as células que capturam e digerem o alimento. Por dentro tem esses coanócitos aqui, tá? Os poros laterais, que é formado por uma célula chamada porócito. Ao redor desta célula vai ter uma célula muscular, ou equivalente a uma célula muscular, que é chamada de miócito, porque mil é núcleo, tá? E esse miócito só serve para comprimir os poros, abrir e fechar, tá? Tranquilo. Miócito. E, pessoal, o que vai acontecer aqui? Tá? Nós temos uma gelatina de preenchimento aqui, porque como não tem tecidos mesmo, né? Eu vou ter uma gelatina de preenchimento no corpo chamada de mesênquima. Dentro desse mesênquima vai ter células em forma de ameba que vão se locomover por todo ele. E esse amebócito ele vai fazer várias coisas. Ele pode dar origem ao broto, tá? Pode dar origem ao broto, à gêmula, tá? E pode dar origem às espículas. Só que quando ele dá origem às espículas, eles são chamados de escleroblastos, tá? Escleroblastos ou esclerócitos. A espícula pode ter qualquer formato, tá, pessoal? Aqui é um esquema, tá, pessoal? Mas vai ser pelo DNA, né? De acordo com o DNA da espícula, ou ele forma assim ou ele forma assim, né? DNA da espícula não, DNA da esponja, tá? Ou ele forma triaxônica com 3 eixos, ou monoaxônica, biaxônica, ou pluriaxônica com vários eixos diferentes. Pinacosta é a célula que fora faz o revestimento, tanto externo quanto interno. Só tem um detalhe, tá, pessoal? Ela não chega a formar uma pele, embora alguns livros tragam com o nome de pinacoderme, seria a pele de Pinacosta, mas não é um tecido propriamente dito. Ok, pessoal? Tranquilinho? Maravilha. Aqui nós temos um exemplo de esponja colonial. Essa abertura é o ósculo, que nós vimos aqui, ó, no desenho anterior. O número de ósculos me diz quantas esponjas tem no local, porque é a saída. Então a água entra aqui, circula aqui dentro desse átrio espongiocele e sai pelo ósculo. Ela entra aqui, circula aqui e sai pelo ósculo. Tá? Sempre assim, nunca tem entrada de água por aqui. Ok? Tranquilo? Bom, o que vai acontecer agora aqui? Tá? Vamos passar aqui. Aqui eu tenho um ósculo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo isso, tá? São aberturas principais, são ósculos, saídas de água. Estou vendo o número de esponjas que tem grudado. É uma esponja colonial, vocês podem ver que elas estão grudadas umas nas outras, tá? Bonita, porque é amarela com azul, né? Ali, bem bonitinha a esponjinha. Mas ela fica sempre no fundo, né? Isso é um termo que a gente já vai inserir. Eles podem ser bentônicos. Bentônico quer dizer que fica no fundo. E eu posso dizer ainda que ele é um bentônico céssio, porque ele fica fixo ao fundo, tá? Fixo ao fundo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não? Maravilha. Tipos morfológicos de esponja. Pessoal, isso é muito difícil de aparecer em prova, tá? É muito, muito difícil de aparecer. Nós temos 3 tipos básicos. O asconoide, o ciconoide e o leuconoide. Asconoide é esse aqui que é em forma de saco, que é esse estilo aqui, ó. Esse aqui é um asconoide, a forma mais simples que tem. Esse asconoide aqui, ele tem uma estrutura em forma de saco, a água entra pelos poros laterais e sai ali por dentro. O ciconoide, tu vai ver que ele é todo cheio de canaizinhos aqui, ó. Então, existe uma diferença muito grande que no asconoide, aqui dentro estão os coanócitos. No ciconoide, os coanócitos estão aqui por dentro.
Então, conforme a água está entrando, ela já vai sendo filtrada. Aqui filtra o bolo de água que está aqui. Ela, conforme vai entrando, já vai sendo filtrada. Então, esse tipo, ele tem uma vantagem em relação ao primeiro, porque a filtragem dele é um pouco melhor. Só não é muito melhor porque a água vai entrar sob pressão. E se ela entra sob pressão, ela entra com uma certa velocidade. Então, a filtragem ainda não é a mais efetiva, a melhor de todas. Certo? Leuconoide é o tipo de esponja que vai fazer o máximo de filtração da água. Aliás, isso tem que ter ideia, a esponja é um animal filtrador da água, ela filtra a água. Então a água vai entrar aqui, vai entrar para essa cavidade que a gente chama de câmara vibrátil, que é onde estarão localizados os coanócitos, e aí vai para outra que filtra de novo, vai para outra que filtra de novo, ou seja, a mesma porção de água sofre várias vezes o processo de filtragem. Então isso capacita ele de pegar uma quantidade enorme de nutrientes e com isso poder sobreviver na boa, tá? Então o tipo mais evoluído de esponja é esse aqui. Ó, essa aqui, pessoal, tem aqui em cima as espículas. Dá para ver que parece que tem um monte de pontinhos aqui, que são os poros laterais. A água vai entrar aqui, circular dentro dessa cavidade e sair. Toda essa estrutura é o ósculo. Ela está fazendo um brotamento. Olha aqui o broto surgindo. O broto está surgindo aqui, ó. Está crescendo aqui do lado. Tá? O que seria uma gêmula? Seria a formação de uma bolinha aqui, só que sem a abertura. Seria toda ela fechada com espículas ao redor. Tudo cheio de espículas. E aí o que acontece? A esponja principal vai morrer, ficando só essa bolinha. Quando as condições ambientais melhorarem, essa bolinha vai germinar, vamos usar esse termo, né? Vai crescer, se desenvolver, formando uma nova esponja. Só que aí, nesse caso, a esponja não forma uma gêmula. Ela forma várias gêmulas para formar várias esponjas. É uma tentativa de sobreviver a um ambiente ruim, tá? Um ambiente ruim. Tá tudo ok, pessoal? Tranquilinho? Mesmo? Ver se alguém mandou uma perguntinha aqui. Não, aparentemente não. Tá? Qualquer coisa, perguntem. Fechou até aqui, pessoal? Elas são esponjas tão coloniais, aqui, as duas, né? Uma colônia aqui está formando a colônia, sustenta por fibras de espongina, pode ser fibra de espongina essa aqui, ou da estrutura de sustentação que é a espícula. Então, dependendo da estrutura, é o que vai dar a classificação deles. E aí entra aqui, ó. As esponjas são 3 classes: calcários, exactinídeos e demosponge. Se for em latim é calcária, exactinellida e demospongiae, tá? Essas são as classes. A demosponges é a maior classe de todas. Calcários tem somente espículas, não tem a fibra de espongina, e essas espículas são de carbonato de cálcio. Então não importa se ela é ácon, sícon ou leucon, qual é o tipo, se é isolado, colonial, tem espículas calcárias, ela já faz parte da classe dos calcários. Exactinídeos possuem espículas silicosas, feitas de sílica, SiO2, óxido de silício, né? Ali, tá? Feita de sílica. Essas esponjinhas, pessoal, elas têm que ter 6 ou mais pontas, por isso o nome dela é de exactinídeos. Tem 6 ou mais pontas ali. Então, forma como se fosse uma roseta. Já cravou uma roseta no pé de vocês aí, quando andou no campo? Ou na praia, em grama de praia é muito comum ter roseta ali, cravo. Pois é, lembra uma roseta, elas vão se trançar e fazer a sustentação. E os desmosponjos possuem espículas silicosas com menos de 6 pontos, 6 ou mais é desactinélia, com menos de 6 pontos, e ou fibra de espongina. Por que e ou? Porque ele pode ter espícula e espongina, só espícula, só espongina. As que têm só espongina, pessoal, foram as primeiras esponjas de banho que a gente fez, tá? Então, as primeiras esponjas de banho caíam no fundo do mar, pegavam ela, deixavam ao sol para secar e aí usavam depois ela para o banho. Hoje é mais barato fazer artificial. Alguma dúvida em esponja, pessoal? Perguntas? Não, o chat não está sinalizando nada. Então, tá ok. Então, eu vou seguir adiante.
Quinidários. Quinidários, essa palavra quer dizer os animais urticantes, os animais que queimam, causam uma alergia, uma urticária. Eles são diploblásticos, todos são diploblásticos, eumetazoários, ou seja, eles têm ectoderme e endoderme na fase embrionária, numa estrutura chamada gástrula. Eles vão ter zigoto, mórula, blástula e gástrula. A gástrula deles com 2 camadas de tecidos, a de fora, ectoderme, a de dentro, endoderme, e vão formar tecidos verdadeiros. Se tem tecidos verdadeiros, já poderão também ter órgãos. Esponja não tinha nada, esponja no bicho não tem, né? Não tem nem sistema, nem aparelho, nem órgão, nada. Aqui tu já vai ter órgãos, tá? Tranquilo, pessoal? Eles têm quinidoblasto com nematocisto. O quinidoblasto com nematocisto é uma célula com líquido urticante que causa a queimadura da mãe d'água. Tá aqui, ó. Depois eu volto para o slide anterior. Mas aqui é o caso do nematocisto. Ó, no tentáculo, tu vai ter essa estrutura que está aqui, que é o quinidoblasto. Esse saquinho interno com o filamento e o líquido, né, que tem aqui dentro, que é o líquido que é urticante, é chamado de nematocisto. Então, toda esta estrutura aqui é o quinidoblasto. Este saquinho interno é o nematocisto, que tem o líquido e esse filamento espiralizado, que parece uma molinha. O que vai acontecer? Essa estrutura aqui, que leva o nome de quinidocília, mas não precisa saber esse nome de cor, se tocar nela, esse nematocisto vai explodir, saindo por essa estrutura, que a gente vai chamar de opérculo, tá? E ele sai numa velocidade que varia aí entre 36 e 60 km por hora. E aí esse filamento enrosca e crava no teu corpo, porque ele é cheio de microespinhozinhos. E o líquido que estava aqui dentro vai entrar em contato direto com a tua pele ou a pele da presa que eles têm. Tá? Tanto um quanto o outro. O que vai mudar, pessoal? É que bicho em que bicho. Como assim? A potência dessa queimadura vai depender de qual é o animal que está queimando e de quem ele está queimando. Tá? Então, pessoal, a gente tem uma mania de dizer que aquilo que não atinge o ser humano não existe, né? Mas existe sim, tá? O que vai acontecer aqui, é uma coisa bem simples. Às vezes o líquido é fraco para dar problema num animal de porte maior. E se é fraco para não dar problema num animal de porte maior, o que vai acontecer é que não vai dar uma ardênciazinha só e olhe lá. Ou nada, tá? Ou nada. Outros vão dar uma reação bem forte no nosso corpo. Aqui nas nossas praias, Rio Grande do Sul, não estou falando das nossas praias, Floripa, Bombinhas, né, Garopaba, que são nossas também, né? Eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, é comum tu ver umas azuizinhas, elas parecem uns disquinhos assim, bem chatinhas. Tentáculos são azuis também. Se tu botar na palma da mão, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Por que dificilmente vai acontecer alguma coisa? Por um simples motivo. Tá? Por um simples motivo. Aquele líquido é fraco para nos dar problema e a palma da mão é uma pele mais grossa, mais queratinizada. Então, evita muito o contato. Tá? Mas tu vai ter ali. Essa pequenininha. Às vezes a pequenininha é um disquinho, às vezes ela tem tipo uma abinha que levanta ali. Aí é chamado de velela, porque tem uma pequena vela sendo levada pelo vento. Tá? Tudo tranquilo aí, pessoal? Tu tem uma que é desse tamanho, assim, 40 centímetros de diâmetro, uma pizza. Se chama Aurelia aurita. Ela tem tentáculos aí de 1,5 m de comprimento. 1,5 m de comprimento é o meu tamanho, né? Então, tem o meu tamanho, de comprimento, ela dá uma queimadura jóia, bem jóia. E se pegar uma criança até 3 anos de idade, que ainda tem a pele bem fina, essa criança, ela vai ter uma queimadura equivalente a encostar algo muito quente no corpo dela, tá? Podendo até, inclusive, tirar a pele fora. Então, é bem forte. Tem uma que é a cinha. A cinha, ela tem 2 metros de diâmetro, tá? 2 metros de diâmetro.
E esses 2 metros de diâmetro vão ter tentáculos de 8 metros, 20 metros. Então, ela não queima um pouquinho, ela queima todo o teu corpo. Então, essa aí, se te pegar, é bem provável que tu dê uma leve falecida. Tá? E tem uma pequenininha na Austrália que se chama vespa do mar, que é a pior delas, tá, pessoal? É a pior delas de todas, disparado, porque o líquido é muito, muito forte. No nosso corpo, ele dá uma queimadura idêntica a encostar um ferro em brasa no teu corpo, que fica aquele vergão vermelho, depois forma uma bolha e fica uma marca marrom. Muitas vezes a tua pele fica marcada para sempre. Ou ela te dá um choque anafilático. Para quem não está lembrado do que é um choque anafilático é uma reação alérgica tão intensa que provoca uma parada cardíaca. E dentro da água é um lugar bem legal de ter uma parada cardíaca. Tá? Mas todo oquinidário tem isso aqui. Só que alguns é fraco para não dar problema. Se pegar as anêmonas que a gente vê em Santa Catarina, que são as anêmonas pequenininhas, tu toca nelas assim, parece que o dedo só cola. Tá? Ele só cola. Ah, mas tu não sente ardência nenhuma. Por quê? Porque isso aqui está explodindo, está cravando no teu dedo, tu dá aquela sensação de estar grudando, porque está cravando ali. Mas o líquido é muito fraco para nos dar problema. Tá? As outras que eu já citei já são bem mais fortes. Então, tudo depende de quem está te queimando e em quem. Se tu tem uma pele mais sensível, a queimadura em ti é mais forte. Tá? Áreas do teu corpo com uma pele mais sensível, como, por exemplo, já aconteceu comigo, de queimar a boca, vim correndo, furar a onda e sair abraçado na mãe d'água, né? Ali, já dando beijinho, me queimou tudo aqui. Então, a ardência é muito maior, né? Muito maior. Tranquilo? Bom, mas eu tinha que voltar aqui para o slide anterior, tá? Eles têm simetria radial, mesmo os corais, que tu tem a parte oral, esses animais têm um disco oral. E é ali que eu vou fazer a divisória das partes iguais, é por aquela estrutura. Então, como muitos são colônias, a simetria é do animal, não da colônia. Tá? São aquáticos, mesma coisa, tá, pessoal? Marinho e de água doce, muito mais marinho do que de água doce, mas tem os dois. Isolados ou coloniais, as colônias podem ser isomórficas ou heteromórficas. Tá? Então, nós temos 2 tipos de colônia aqui. Eu vou passar os slides um pouco à frente aqui, porque eu acho que eu tenho um exemplo. Ó, caravela, tá? Que é do gênero Physalia. A caravela que está aqui, essa aqui, dá uma queimadura jóia também, bem legal. Já houve vários casos de que a pessoa se queimar tanto de dar câimbras dentro da água e convulsões. Tá? Que é outra coisa legal de ter dentro da água, né? Uma convulsão dentro da água é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Tá? O que acontece aqui que é de importante se saber? Este saco aqui, tá vendo aqui, é um bicho. Cada fio que tem aqui é outro. E todos trabalham para o bem comum. Então, esse dá a flutuabilidade e esses aqui vão cada um cumprir a sua função. Tu vai ter o indivíduo que vai manipular o alimento, que vai capturar o alimento, vai defender. Esses maiores é para defesa e captura do alimento. Tá? Nós vamos ter o que mais também importante aqui? Nós vamos ter os que vão fazer a reprodução, cada um faz uma função. Isso é uma colônia heteromórfica, porque as formas são diferentes. Aqui, ó, isso aqui que parece mais uma folha, pessoal, é um bicho. É a gorgônia. Ah, não, esqueci de botar para gravar. Tá? É a gorgônia. Tá? Essa gorgônia aqui, pessoal, ela é uma colônia isomórfica, porque todos os indivíduos que formam isso aqui são iguais. Então, mesmo tendo essa estrutura toda de esqueleto formado, os mini indivíduos que tem aqui são todos iguais. Tá? Deixa eu voltar para cá. Vou botar aqui para gravar, que eu não tinha posto, tá? Vou ver se depois eu consigo salvar. São isolados coloniais, isomórfico e heteromórfico, que já falou. Digestão, cavidade gastrovascular, extra e intracelular. Na realidade, tem 2 tipos de digestão. A extracelular e a intracelular. A digestão é uma cavidade gastrovascular.
Isso foi um nome que foi dado para evitar confusões. Alguns põem cavidade intestinal, cavidade entérica, que é a mesma coisa que intestinal, cavidade digestiva, pode ser também. Então, uma cavidade gastromuscular. É um misto de estômago e intestino. O animal pega com os tentáculos alimento, põe para a boca. Dentro dessa cavidade, ela dissolve o alimento e absorve. Ela dissolve e absorve. Tá? Quando dissolve e absorve, ele está fazendo papel tanto de estômago e intestino e de intestino, porque a absorção quem faz é o intestino. Tá? Então, ele faz as duas funções basicamente. Porém, esses animais não terão um ânus. Tá? Eles não têm ânus. Então, o que vai acontecer? Todo e qualquer alimento sairá de novo pela boca. Tá? Todo alimento sai de novo pela boca. Não exagerem, tá? Ele não faz cocô pela boca, tá? Ele só conversa com a avó, né? E larga o que não quer mais. Certo? Fechou, pessoal? Sem problemas? Respiração. Difusão. Aqui, pessoal, eu poderia ter posto para vocês cutânea ou tegumentar. Todo tecido de revestimento é um tipo de tegumento. Cutânea ou tegumentar, tá? Eu poderia ter posto assim. Por quê, pessoal? Porque na realidade, tá? Na realidade, deixa eu botar isso aqui que deu calor, tô tirando o casaco. E aí, fica melhor. Tá? O que acontece? A absorção, como ele já tem tecidos, ele tem aquela estrutura que eu posso chamar tranquilamente de pele, tá? Eu posso chamar de pele. Mas, tá? A URGS usa mais o termo difusão. Por isso que eu botei difusão aqui. Mas pode ser também cutânea tegumentar. A excreção é difusão, agora sim, somente difusão, nada mais. E excretam amônia. Também são animais aquáticos e vão fazer a excreção por amônia. Certo? Tranquilo? Maravilha. Aí aqui o funcionamento do clinodoblasto nós já vimos. Reprodução. É metagênese, maioria. Então, pessoal, vocês sabem uma coisa. Se é maioria, não são todos. Se é maioria, não são todos. Então, alguns deles vão fazer outras formas de reprodução. Tá? Bom, medusa. Eu botei forma discoidal, entre aspas, porque na realidade aqui tem várias classes. Eu botei só 3 classes para vocês aí no slide, não botei uma, porque 2 delas têm basicamente as mesmas características, mudando tão somente o formato da medusa. Só isso que muda. O resto é tudo igual, tá? Eu vou explicar isso para vocês com calma. Mas assim, ó, a medusa, ela tem uma forma discoidal, entre aspas, pode ser meio cúbica, assim, tá? E ela vai ser sempre sexuada. Se houver a fase medusa, vai ser sexuada. E ela pode ser planctônica ou nectônica. Para quem não lembra o que é isso, planctônica é aquela que boia, flutua, tá? Boia, flutua. Ela é levada pelo vento ou pela corrente. A velela que eu citei para vocês, a própria caravela é levada pelo vento, porque ele está boiando, vai sendo levado pelo vento, pela corrente. Essas são planctônicas ou nectônicas. Desculpa, são planctônicas. Tá? E aí tem uma coisa importante. Isso te explica um fenômeno que acontece muito nas nossas praias. Tu vai para o mar, tá beleza. No outro dia tu entra, tá todo mundo se queimando com mãe d'água. Todo mundo se queimando com mãe d'água, aquela coisa horrorosa, aquela coisa horrorosa. E aí passa 2, 3 dias, mas ninguém se queima com mãe d'água. O que aconteceu? Mudou a corrente marinha. Antes estava tranquilo, mudou a corrente marinha, trouxe elas todas para a beira da praia. Mudou a corrente marinha de novo, leva todas para o fundo. Por isso que é uma coisa mais sazonal, não é uma coisa que tu sempre entra na água e sempre tem pelo menos uma. Tá? Então vai. E aproveitando isso, que a gente já falou do clinodoblasto, e que o Enem adora
primeiros socorros, tá? O Enem adora primeiros socorros, é o que passar nessas queimaduras, tá? Bom, se é um primeiro socorro, vamos tirar a ideia de tu ir para uma farmácia e pegar uma medicação ou procurar um médico, né? Primeiros socorros é ali. Ó, o que acontece? Essas medusas, aqueles quinidoblastos, eles estão nos filamentos, tá? Vou botar aqui aquela foto. É aqui, ó, que fica os quinidoblastos, nesses filamentos, tá? Nesses filamentos eles vão ficar ali e vão gerar a queimadura. Tranquilo? Então o que tu faz? Uma das coisas que tu pode fazer é pegar um baldinho, uma garrafinha, encher com água do mar e jogar na tua perna. Não passará a dor. Não vai passar a dor. O que vai mudar? Uma coisa só. Se por um acaso um daqueles fiozinhos se arrebentou e está preso na tua pele, a água remove ele. Porque se qualquer coisa que tu passar ali, periga explodir mais daquelas células e liberar mais toxina no teu corpo. Então a água vai levando ela devagarinho. Mas por que tem que ser água do mar? E como esses animais que nos queimam, porque os que nos queimam, né, são normalmente marinhos, o que vai acontecer? Se tu botar água doce, ela vai entrar por osmose naquela célula. Aquela célula vai explodir e vai liberar muito mais toxina em ti. Então tem que ser água do mar. Gelo também não, porque é água doce, tá? Gelo também não. O que mais que tu precisa? Deixa eu pegar uma aguinha aqui só, pessoal, porque secando a minha garganta. Tá? Garrafinha. Tá? Então, simplesmente, tu tens a estrutura, né, aqui. Tá? Tu vai tendo algumas situações ali, né, de... Já me perdi um pouco do água, entrou um mato que me perdi todo. Tá? Ela é plantando, ela é sendo levado, fica ali, aquela coisinha, então tu lava com a água sai, tá? Me achei. Outra coisa, tem gente que manda esfregar areia. Não, tu já tá queimado, a gente vai esfregar areia ainda, vai doer muito mais, tá? Outros mandam fazer xixi, também não, isso até aparece em filme, tá? Apareceu no seriado Friends, apareceu naquele Antes Só do Que Mal Casado, tá? Ela fazendo xixi nas costas do cara que tinha se queimado com uma caravela. Não existe nenhuma comprovação que o xixi funciona. Aliás, se achava que ele funcionava por um simples motivo de que era um ácido que queimava. E aí gerava aí a ideia de botar algo com amônia, com ureia para fazer neutralização do ácido. Porém, na realidade, não é um ácido, é uma proteína. E se é uma proteína, não adianta ficar botando essa amônia, essa ureia, não vai neutralizar em nada, tá? Em compensação, não tem nada a perder, né? Se queimou no pé, quer fazer xixi no pé, pra ver se alivia, faz, né? Você tá com vontade de xixi mesmo, né? Não tem problema nenhum. E nós temos uma outra situação, né? Uma outra situação que é a mais apropriada. Vinagre. Vinagre, ele imobiliza os cnidoblastos. Ele tranca os cnidoblastos e eles não vão funcionar. Então aí sim, pessoal, aí vale a pena fazer o processo, tá? Põe o vinagre e vai. Claro que dificilmente tu vai com uma garrafinha de vinagre para a beira da praia, debaixo do braço. Tem vovô e vovó que vão, ou mãe que tem criança pequena que acaba levando por as dúvidas. Mas a maioria não vai com uma garrafa de vinagre. Mas tem os barzinhos de praia, quando passar a quarentena, né? Claro, né? Tem os barzinhos de praia todos ali que tem vinagre, ou o próprio salva-vidas. Se for aqui no Rio Grande do Sul, o salva-vida tem na casinha dele o vinagre, até porque eles se queimam muito, porque eles são obrigados a entrar de qualquer jeito, né? Não pode deixar uma pessoa se afogar para dizer assim, tem da mãe d'água, não vou entrar, deixar morrer. Não, né? Você tem que entrar igual, né? Eles se queimam muito, tá? E vou falar da nectônica que eu não falei, tá, pessoal? Nectônica é a medusa que nada ativamente. Como eles têm tecidos, eles já têm células musculares, tá? Na verdade, tem células que a gente chama de mioepiteliais, músculo e epitélio, né? Elas recobrem o animal e também são musculares. Então, elas contraem, elas podem fazer movimentos e elas vão nadando com esses movimentos
para um lado ou para o outro, como quiser, tá? Sem problema nenhum. Ok, pessoal? Sem problemas? Professor, Oi. eu não entendi o que é anectônica. Tá, então vamos de novo. Nectônica é aquela que nada, tá? Porque aqui é levada pelo vento, pela corrente, ela define, não define o seu sentido. Ela está indo, ó. Se a corrente está indo para lá, ela está indo para lá. Mudou a corrente para cá, ela volta para cá. Agora, aqui nada, ela fazendo movimentos, ela vai tirando tudo que ela pode da corrente. Ela vai, aproveita um pouco da corrente, mas ela atravessa a corrente. Então, ela consegue nadar. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Só um minutinho, quero ver se eu consigo te mostrar aqui. Me dá um segundinho aí. Tá? Deixa eu me trocar de lugar aqui agora. Só um segundinho. Não. Tem que pegar pelo Dropbox. Só um minutinho. Eu sei que eu tô demorando, mas só um minutinho que eu já te respondo. Nem vocês nem eu tô vendo nada aqui, né? Porque a foto tá demorando para carregar para mais de metro, tá? Bom, eu vou continuar aqui enquanto a foto não carrega, tá? Daqui a pouco eu olho ver se a foto já carregou, pra gente não perder muito tempo também, tá? Então, nectônica é a que vai nadar. Efetivamente, ela vai nadar, tá? Ela vai nadar e, ao nadar, ela define o seu sentido como sempre. Não, não tá entrando. Entendi, senhor. Obrigada. Tá. Compartilhar de essa foto aqui também, porque não está aparecendo. Tá, deixa eu ver aqui. Share. Não. Desculpa, não deu. Tá? Então aqui, ó. São as que nadam, tá? Pólipo é a forma fixa, bentônica, tá? Ela fica no fundo. Pessoal, bentônico séssil. Isso quer dizer que é bentônico fixo. Se for, por exemplo, um caranguejo que caminha no fundo do mar, ele é um bentônico vágil. Bentônico vágil, tá? Ela pode ser assexuada, o pólipo, ou sexuada. E aí entra um detalhe, pessoal. Vocês viram que quando eu falei de medusa, eu disse para vocês assim, ó, se houver medusa, ela é sexuada. Isso quer dizer o quê? Que tem dois tipos de forma de vida dentro dos crinidários. A forma medusa, que é o estilo tipo mãe d'água,
E a forma, se alguém aí não é gaúcho, né? Do Nordeste, né? Nós temos aí a água viva, tá? E a forma pólipo, tá? Forma pólipo. Forma pólipo existe sempre, mas a forma medusa não, tá? A forma pólipo existe sempre, a medusa não. Então, o que acontece? Quando for um ciclo de metagênese, sempre terá uma medusa, depois da medusa um pólipo, daí volta a medusa, depois pólipo, medusa, pólipo. Vai fazendo alternância, tá? Agora, a pólipo pode existir sozinho, tá? A pólipo pode existir sozinha. E pode, inclusive, fazer metagênese tendo só formas pólipo, sem ter a forma medusa. Tá? Isso pode acontecer também, acontece em hidrozoários. Ela forma brotos, faz assexuada e às vezes faz reprodução sexuada. Então ela pode alternar. Tá? Tranquilo? Então o pólipo é a fase que sempre existirá. A medusa não. Se tu lembra de um dia ter estudado botânica, né? Tu lembra de gametófito e esporófito? E tem aquela coisa, na briófita o gametófito é a fase predominante, depois o esporófito nas outras. Aqui também, nós vamos ter estruturas que são mais predominantes uma que a outra. Ou eu vou ter mais medusa do que pólipo, mais pólipo que medusa, ou somente pólipo. Então, isso vai definir as estruturas. O sistema nervoso é difuso, em rede, células espalhadas por tudo que é lado. Então, o que funciona aqui, pessoal, é chamado arco reflexo ou ato reflexo. O que quer dizer isso? Que tu tocou, ela vai reagir automaticamente. Obviamente, não tem, tá? Obviamente, não existe um cérebro, né? nesse quinidário, tá? O que tem é umas reações, os nervos interligados, ela reagindo. Tocou, queima, tocou, ela sai, ela foge, ou tem luz, sentiu a presença de luz, ela vai em direção à luz, ou tem luz, ela foge da luz, dependendo de qual é o tipo de medusa, né? Pode ir para um lado ou para o outro, tá? Sem problemas, pessoal? Tá tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Qualquer coisa que tiver também, desligue o microfone de vocês aí e falem comigo, né? Porque aí eu consigo interagir melhor com vocês. Tá? 3 tipos básicos. Hidrozoários. Forma pólipo. E eu botei sinal aqui, ó, de maior, né? Que é a forma medusa. O que eu quero dizer com isso? Uma forma resumida, dizer que essa forma pólipo é a forma predominante. É ela que vale. Tá? É a forma predominante. Ela que vale. Então, eu tenho pólipo, medusa, vou ter assim, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, só para fazer o ciclo metagênese, só para a medusa fazer a reprodução sexuada. E o pólipo vai viver o ano inteiro. Tá? Aqui tem representantes dos ciclos, tá? E marinhos, tá? Mas todos os representantes dos ciclos estão aqui. Por isso que eu botei representantes dos ciclos, sabendo que é o seguinte, ó. Eu tinha falado antes que era o marinho de água doce, na maioria marinho, alguns de água doce. E todos os de água doce estão dentro do grupo dos hidrozoários. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Tá? Quer dizer o quê? Que as outras são somente marinhos. Certo? Sifozoários. Sifozoários têm a forma medusa maior que a forma pólipo. Ou seja, a medusa é grande, a medusa é a fase que dura para sempre e a forma pólipo é a forma que não dura. Tá? A forma pólipo é a forma que não dura. Certo, pessoal? É aquela que vai durar um dia, 1 mês, 1 semana. Depende como é que é. No esquema das reproduções, depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Tranquilo? E antozoários. Deixa eu me posicionar em outro lugar aqui. Tá? Antozoários, eles só têm a forma pólipo. Então, a reprodução ou por brotamento, ou assexuada, ou às vezes alternando as duas, tá? Vamos ver agora aqui, ó, só para ilustrar melhor.
Para quem me fez a pergunta que eu não vi quem foi, ó, aqui essa medusa, ela tá nadando, ó, ela tá de lado, ela não tá seguindo uma corrente, ela tá indo para o próprio destino. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, mais claro, é que dá para ver o estômago por transparência. Se ela tivesse comido alguma coisa, a gente podia ver. E se tu tocar nesses fios aqui mais longos, tu vai lembrar que não devia ter tocado. Tá? Voltamos para o slide. Certo? Tranquilo? Então, reprodução aqui por brotamento. Vamos passar o slide aqui. Vou tirar daqui de novo. Tá. Agora sim, ó, pessoal. Nós temos uma sequência toda aqui, que eu tenho uma forma pólipo. Essa forma pólipo, uma colônia madura, ela tem estruturas que vão gastrozoides, vai fazer digestão, e tem estrutura chamada gonozoide. Lembra que eu falei para vocês que podia ser uma colônia heteromórfica? Essa colônia heteromórfica quer dizer o quê? Justamente, tá? Que tem várias formas diferentes de vida. Uma para fazer uma função, a digestão, a outra para reproduzir. Claro que tem formas com nomes diferentes, gastrozoide, gonozoide, dactilozoide, tentaculozoide, tem vários. Esses nomes é para quem for fazer faculdade de biologia. Como até que eu saiba, que eu me lembro, ninguém vai fazer, não é um problema, tem que saber tudo isso, tá? Essas gonozoides vão sofrer um processo de brotamento e vão brotar larvinhas chamadas éfiras, que é um belíssimo nome para filha, tá? Essas éfiras, elas virão aqui e darão origem às medusinhas, tá? Então, uma mãe d'água e o pai d'água. Os dois jogam os gametas na água, fecundação externa, então, e da fecundação externa vai se formando, forma blástula e forma larva, tá? Chamada plânula. E essa plânula vai crescer e dar origem a um novo pólipo como aquele. Esse aqui, pessoal, fez o brotamento, ele vai continuar se reproduzindo sempre, sem problema nenhum. Deu para entender esse esquema aqui, pessoal? Esse é o esquema dos hidrozoários, tá? Aqueles que têm a forma pólipo predominante sobre a forma medusa. Então, essa forma pólipo aqui vai existir sempre e essa forma medusa vai ter um mês ou dois. Só. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta aí? Não? Tá. Aqui, pessoal, nós vamos ter uma coisa diferente. Ó, eu vou ter o pai d'água, a mãe d'água igual, só que vai fazer uma fecundação interna. Aqui vai largar um ovinho que vai virar essa larva, que é a plânula, que vai se fixar num substrato, formando uma estrutura que é o equivalente ao pólipo. Botei aqui um nome dificílimo, né? Mas é pólipo, tá? Esse pólipo vai crescer e vai acontecer a estrobilização. Estrobilização é formar vários anéis. Cada anelzinho desses é um estróbilo, tá? Vão formando os estróbilos e aí o que vai acontecer aqui? Cada éfera dessas, ela se destaca e forma uma nova larvinha, que é a éfera, e cada éfera vai dar origem a uma mãe d'água ou um pai d'água aqui. Como isso aqui é reprodução assexuada, pessoal, porque é subdivisão do corpo, se o primeiro aqui é mãe, todo mundo formado é mãe. Se o primeiro é pai, todo mundo formado é pai. Aí tu vai me perguntar, mas qual é a vantagem de fazer esse tipo de reprodução? A sexuada, ela dá variabilidade genética. Então, quando eu faço uma reprodução sexuada aqui, talvez essa larva tenha as melhores características para sobreviver nesse ambiente. Então, se se reproduzir assim, ela se subdivide em vários. Aí eu vou ter vários com a mesma carga genética ali boa. Outros, não. Tá? Tranquilo? Fechou? Maravilha. A caravela que eu tinha mostrado para vocês, a gorgônia também. Isso aqui são hidroides, tá, pessoal? Aqui um ponto importante, que eu deixo sempre para falar junto com essa foto, é que quinidários e esponjas também, tá? Eu deixo sempre essa foto, mas em esponjas também. Quinidários e esponjas, eles
têm uma situação diferente de mutualismo com algas. E como eles são animais que captam o alimento do mar, eles filtram, capturam pequenos organismos, nem sempre tem a disponibilidade de tudo que precisa. Então é comum eles fazerem mutualismo com algas, a alga gera a glicose para eles e eles protegem a alga, dão uma casa, comida e roupa lavada para eles. Tá? Nas esponjas tem uns peixinhos que a gente chama de donzelas, que a gente chama de peixe fazendeiro, que esses peixinhos eles cuidam da esponja. Quando tu te aproxima, eles te atacam. Os peixinhos pequenininhos, desse tamanho assim, mas ele te ataca. Tá? Como todo baixinho invocado, né? Ele vem e te ataca para proteger a fazendinha dele, que ele está cheio de algas, que ele come as algas. Tá? Aqui, sabe Deus por quê? Isso nunca eu tinha visto acontecer. Nessa foto deu alguma coisa de reflexo com a luz, a posição da luz, em que deu para ver a clorofila por dentro das algas que estão aqui dentro. Tá? As algas que ficam aqui dentro são chamadas de zooxantelas. Zooxantelas. Tá? Zoo, porque animais são algas que ficam em animais. Zooxantelas, com X, zooxantelas. Tá? Que elas ficam aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Isso é comum, isso é um hidroide. Isso aqui se chama baba de boi, pessoal. O nome desse bicho. O nome popular dele, né? Baba de boi. E quando tu passa a mão sobre ele, fica uma gosma na tua mão, assim, tá? Como se fosse uma baba. Quem achou muito nojento, lembra que se tu passou a mão dele, tu vai estar dentro d'água. Então aproveita aí, lava a mão, tá? Não vai ter problema nenhum, a baba não vai ficar. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui? Não? Então aqui eu tenho um hidroide, ó, aqui eu tenho um antozoário, aqui eu tenho um hidroide também, e aqui os exemplos da formação. E a foto que eu mostrei para vocês era a foto da caravela, que é da mamãe da água, da Aurélia, que é cifozoário. Filo dos plateumintes, tá? Estamos avançando aí no nosso conteúdo. Vocês já podem fazer todos os exercícios referentes a este conteúdo, tá? Ali. Vocês têm um livro, deixa eu pegar o livro de vocês aqui. Vamos pegar o livro. Os exercícios estão bem mais para o fim, tem toda uma quantidade enorme de matéria ali, tá? Os exercícios que ali já tem de cogumelo, classificação e todos os filos que pode fazer, tá? Tranquilo? Então, pode fazer, tá? O que mais, pessoal? O que nós temos aqui? Filo dos plateumintes. Helmintes quer dizer vermes. Plate, chatos. São os vermes chatos. Vermes achatados. Corpo achatado, tá? Na real, eu sempre digo isso em sala de aula, que o meu aluno sabe que eles são chatos de todos os jeitos, né? Chato porque o corpo é achatado. Chato quando tu tem um bicho desse, porque eles podem ser parasitas nossos, né? E chato muitas vezes tem que estudar nojeira, porque muitos são nojentinhos, tá? Muitos são nojentinhos. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Eu até vou aproveitar aqui. Me diga uma coisa, quando eu faço isso, some para vocês a tela do PowerPoint ou não? Saúde! Olha o corona! Saúde de novo! Olha o Não corona! some, sim. Não Não some. some? Obrigado. Tá. Eu já vou deixar aqui e como demora para carregar, um plateumintes aqui para... Tá. Então, vou me posicionar aqui de novo, tá? Então, assim, ó, são triploblásticos acelomados. Acelomados porque eles não têm celoma. O que é celoma, pessoal? Celoma é a cavidade que fica dentro do animal para dispor os órgãos, tá? Então, se eu fosse fazer uma figura, assim, para vocês entenderem bem celoma, se eu pegasse uma faca, enfiasse aqui na minha barriga, abrisse e puxasse a buchada para fora, ficaria um grande buracão geral. Esse buracão geral seria o antigo celoma, tá? O antigo celoma.
Esse buracão todo é que vai formar o celoma, tá? É uma cavidade totalmente revestida pelo tecido mesodérmico. Aqui, como esse animal praticamente não tem grandes quantidades de órgãos, ele não precisou criar uma cavidade para dispor. Então, esse bicho, ele é todo preenchido por células, e os órgãos estão no meio dessas células. Até hoje eu não achei exemplo melhor para entender do que eu vou dar para vocês. Esse bicho parece uma gelatina com frutas. Uma gelatina bem feita com frutas. Como é que é uma gelatina bem feita com frutas? Tu primeiro faz a camada de baixo, coloca as frutas sobre ela, depois tu faz a camada de cima. E aí as frutas vão estar completamente envolvidas por gelatina e bem no meio da gelatina. Só que se eu for pegar o abacaxizinho que está lá no meio, vai ficar só o buraquinho ocupado pelo abacaxi, porque tudo é preenchido com gelatina. Aqui é a mesma coisa, só que tudo preenchido com célula, tá? A simetria deles é bilateral. Aliás, a maioria é bilateral, tá? E eu já posso dizer para vocês assim, ó, só tem simetria bilateral quem é exclusivamente aquático, que é poríferos, quinidários e equinodermos depois, tá? Poríferos, quinidários e equinodermos. O resto é tudo simetria bilateral. Tem um representante terrestre, vai ter simetria bilateral, tá? O tubo digestivo é incompleto, o intestino é completamente ramificado, tá? Então tem 1000 ramificações do intestino, tá? E essas 1000 ramificações do intestino, não sei se vocês ouviram, mas meu cachorro está dando um trato no ursinho dele ali, tá? 1000 ramificações e aí vai absorvendo tudo aos poucos. Não tem aquela coisa de fazer cocô pela boca, mas se tiver que sair por algum lugar, será pela boca ou por outras formas possíveis. Tá? Porque esses animais não têm ânus. E é isso que quer dizer tubo digestivo incompleto. Isso quer dizer que o quinidário também tinha, tá? O quinidário também tinha um tubo digestivo incompleto. Tranquilo, pessoal? Bom, o que acontece aqui de importante? Pode ser ausente também, que é o caso da tênia. A tênia solium, ela não tem tubo digestivo nenhum. Ela não tem boca, não tem esôfago, não tem estômago, não tem intestino, não tem ânus, não tem nada, não tem nada. E como é que ela faz? Ela não faz. Quem faz é tu. Tu digere o alimento para ela. Tu pega o alimento, tu digere o alimento e quando está pronto para as tuas células absorverem, ela também pode absorver. Então tu faz todo o trabalho para ele. É o parasita perfeito, ele não faz absolutamente nada. Tu faz tudo para ele. Tipo aquele teu colega que fez trabalho em grupo contigo no colégio, né? Tem sempre um que não faz nada, né? Só põe o nome lá, tá? Então é isso aí. É o parasita perfeito, não faz nada, absolutamente nada. Tu faz tudo para ele. Tranquilo? Por isso que um dos efeitos da tênia solium, por exemplo, é tu comer feito um condenado e não engordar. Tu comer feito um condenado e não engordar. Por quê? Porque boa parte do que tu digeriu vai para o verme, não para ti. Então, tu não absorve aquele material. Isso, obviamente, pode causar um risco de desnutrição mais séria. Dependendo de como tu come, pode dar uma nutrição mais séria. Desnutrição mais séria. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas houve uma reportagem de, como eu posso dizer, modelos de passarela, tá? Que iam a abatedouros clandestinos comprar cistos de tênia para engolir o cisto. Porque aí a tênia ia se desenvolver dentro dela e ela ia poder comer e não engordar, tá? Ia poder comer e não engordar. Tranquilo? Sem problemas? Respiração cutânea ou anaeróbia. Cutânea ou tegumentar pela pele, tá? Pela pele. Ou anaeróbia. Anaeróbia é sem oxigênio. Então, ele vai fazer a fermentação. Lembra aquela fermentação que eu falei para vocês lá nas bactérias? Tinha processo de fermentação. Aqui faz também. Isso dá um dos sintomas também da tênia. Qual é o sintoma? A cólica, porque produz gases, fica enchendo a barriga e começa, né, a enjoar. Tranquilo, pessoal? Ótimo. Excreção, célula frama, protonefrites ou solenócito.
Em teoria, basicamente, tudo é a mesma coisa. Célula flama, porque o desgraçado que viu isso pela primeira vez achou parecido com a chama de uma vela. Tá? Protonefrídeo é o que eu gosto mais, porque o nome é autoexplicativo. Tá? Para quem achou que não. Nefrídeo, néfron é rim. Proto, primeiro primitivo. Ídeos, semelhante a. Então, se eu analisar parte por parte dessa palavra, seria primitivo, rim semelhante. Ou seja, semelhante a um rim primitivo. Tá? E com isso, tu teria a eliminação. Tá? Lembrando a vocês, sempre que a gente fala em expressão no mundo animal, a gente está falando de algo equivalente ao xixi. O solenós seria basicamente igual, só que ao invés de cílios, tem um flagelo batendo. Tá? E aqui eu tenho, ó, o animal vai ter trocentos desses, né, solenócitos ou célula-flama, tá? E aqui tem os cíliozinhos no meio. Se for um flagelo longo que bate aqui, aí é chamado de solenócito. Essa é a única diferença, tá? O resto é tudo igual. Isso tudo vai largar para um ducto, para um canal, e esse canal se abre na pele. Então, esses cíliozinhos batem, sugam o que tem que jogar e jogam para dentro desse canal. E do canal sai pela pele como se fosse por um poro, tá? Se tu não entendeu isso, tem uma coisinha que a gente chama de feiticeira, tá? É uma coisinha pequenininha. Na próxima aula eu trago ela aqui e mostro para vocês para lembrar como é que é. Que os caras usam para tirar o farelo do pão, a sujeira de cima da mesa. É uma caixinha com uma escovinha que vai passando e a sujeira vai cair na caixinha. É a mesma coisa que acontece aqui. Tá? Para. Tá? É a mesma coisa. Tranquilo? Ótimo. Circulação. Não tem sistema nervoso. Escada de cordas. Gangananerve. Ele tem dois nervos grossos laterais, lateroventrais. O sistema nervoso principal só passa a ser o dorsal lá nos cordados. Só lá ele vai ser o principal. Então, é lateroventral, tá? Então, dois nervos bem grossos e nervos mais finos, a gente chama de comissuras, emendando os dois nervos. Só um pouquinho, pessoal. Para! Para com esse barulho. Tá? E aí, simplesmente emenda os dois, dando o aspecto visual que vai lembrar uma escada feita com cordas. Essa é a ideia. Tá? Escada de cordas ali. Tá? Onde eu tô. Né? Reprodução. Eles podem ser monóicos ou dioicos. Monóico, os dois sexos no mesmo. Dioicos, sexos separados. Tá? Sexos separados, sabe? Macho fecunda a fêmea e deu para bola, o caso do Esquistossoma mansoni. Agora, monóico aqui tem três situações. Tu tem um fecunda o outro e o outro fecunda um, tipo, uma planária está aqui, a outra está aqui, as duas se encostam e a da direita fecunda da esquerda fecunda da direita e aí elas se separam. As duas saem grávidas. Tu tem planárias marinhas, que acontece o seguinte, as duas se aproximam, aí elas se levantam, aí o macho, as duas planárias são hermafroditas, elas vão mostrar o aparelho reprodutor delas. Elas exibem o aparelho masculino. E a que tiver o aparelho maior é o que fará o papel do macho. Tá? E tu tem a tênia, que é monóica, mas ela se autofecunda. E o que acontece na tênia? Tu tem os anéis do corpo dela e ela dobra o corpo para fazer a reprodução. Depois eu mostro uma coisinha para vocês aí. Tá? Outras características, pega os achatados, que é o nome. Tá? Turbelários, pessoal. O exemplo é a planária, normalmente de vida livre, tá? Solo úmido, água doce e salgada. Solo úmido, água doce e salgada. As de solo úmido são bem compridinhas e chatinhas, elas lembram até uma lesma, tá, pessoal? Ela tem uma cabeça mais triangular, assim. Ó. A de água doce tem a cabeça bem triangular e é a mais conhecida das planárias. E a planária marinha é a mais bonita. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso é uma planária marinha, ó. É a mais bonita de todas, né? Ela tem uma bordinha aqui, toda se mexendo.
hermafrodita. Se ela se encontrar com outra, ela vai exibir o aparelho reprodutor para ver quem fecunda quem, né? Tá? Essas planárias, então, são vida livre, hermafroditas, ocelos. Ocelos são células fotossensíveis. E essas células fotossensíveis definem muita luz, pouca luz. Dependendo do animal, vai em direção à luz, um fototrópico positivo. Dependendo do animal, sai da luz, fototrópico negativo. Tá? Tudo bem, pessoal? Na realidade, esse é um termo usualmente usado, é bravo, né? Mas usado, né? Com frequência. Mas o que acontece? O certo mesmo seria um fototactismo positivo e um fototactismo negativo, porque tem deslocamento, né? Mas nos animais eles acabam usando fototropismo, né? Não é o mais correto, mas é usual, tá? Eu tô falando isso porque até há pouco tempo caiu uma questão que falava sobre isso, justamente sobre animais fototrópicos, né, ali, e aí gerava esse tipo de problema, tá? Pessoal, o que nós temos aqui de importante agora? Tá? Eles extrovertem a faringe. Como assim? Eles abrem a boca e ao invés de pegar o alimento e engolir, abre a boca, a faringe, a garganta sai pela boca, dissolve o alimento, vai envolvendo o alimento, engolindo, né? E aí volta. Quando vai com as enzimas digestivas até lá fora, dissolve, suga e volta. Tipo Alien. Te lembra do Alien? A fêmea se aproximava da vítima e fazia... Aí vinha outra boquinha e buscava, né? E pegava. É isso que acontece aqui. Ele vai com a faringe, só não tem dentes, né? Vai ali, pega e traz. Alguma dúvida aqui, pessoal? Nenhuma? Maravilha, tá? Então, o que nós temos aqui agora de importante? Próxima classe, trematóides. São os que são parasitas com tubo digestivo incompleto. Então, são todos parasitas, mas o tubo é incompleto. São dioicos e possuem ginecóforo, tá? Pessoal, alguns aqui são hermafroditas. Eu até já vou consertar no slide aqui. Tá? Deixa eu mudar de lugar aqui. Para ficar mais correto, ficar melhor para vocês. E depois eu disponibilizo os slides para vocês ali, né? Vou botar aqui então. Solo úmido e aquáticos, para vocês saberem. Tá? Dioicos. Vamos botar aqui. Alguns hermafroditas. Deixa eu botar aqui. Exemplo. Facíola hepática. Tá, aí eu já conserto, fica melhor para vocês, tá? Com toda a matéria ali. E aí, voltando aqui, pessoal, eu tenho o quê? Os cestóides. Os cestóides são parasitas sem tubo digestivo, o caso da tênia. Tá bem no cantinho. É o caso da tênia, tá? Muitos hermafroditas com protandria. O que é protandria? Primeiro, o macho. Ou seja, eu vou fazer um desenho aqui e vou tentar mostrar para vocês. Eu acho que ficará melhor para vocês entenderem.
É um desenho rápido, tá? Só para entender como é que é. Deixa eu botar mais aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar melhor. Aqui, ó, pessoal. Acho que dá para ver. Aqui em cima tu tem a cabeça do verme, a cabeça da tênia sólio. Como tem ganchinhos na cabeça, é a tênia sólio. Vocês viram que eu botei ali um primeiro anel, tá? Bom, o que acontece? A cabeça é o formador do corpo do verme, tá? Enquanto a cabecinha estiver dentro, tá tudo dentro. Tu só elimina o verme enquanto tu dissolver a cabeça. E a cabeça ela vai formando os anéis. Esse primeiro anel é o primeiro a ser formado. Conforme ela vai crescendo, essa tênia, esse primeiro anel passará a ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º, milionésimo. E ele vai descendo ali, tá? Ele vai descendo e vai formando aqueles anéis. Então, o primeiro ali passa a ser segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º. Conforme ele vai se distanciando da cabeça, ele vai aumentando de tamanho. Então, todos os anéis pequenos e próximos da cabeça vai estar funcionando a parte masculina, mas a feminina não se desenvolveu. Aí, conforme vai se afastando da cabeça, a parte masculina vai atrofiando e vai se desenvolvendo a parte feminina, vai se desenvolvendo toda aquela parte feminina ali. E aí, o que ela faz? Ela dobra o corpo e encosta um anel masculino num anel feminino. E aí injeta os espermatozoides, tá? Vai injetar os espermatozoides e vai fazer a fecundação, tá? Então, isso é uma situação de autofecundação, porque ele encosta o anel masculino com o feminino e forma. Aí depois, esses anéis femininos deixam de ser anéis femininos, passam a ser chamados de anéis grávidos ou maduros. Grávidos ou maduros. Aí eles se destacam e tu elimina eles e vai contaminando o solo, o ambiente onde ficam esses ovos. Se os animais comerem, a gente comer a carne do animal, a gente engole o que o bicho comeu, né? Aquelas larvas ali desses vermes, tá? É o caso da Taenia solium aqui. Tranquilo? Sem problemas? Tem uma coisa para vocês saberem. Teve gente aí na turma que me disse que queria fazer biotecnologia, né? Tá, tava pensando, tava em dúvida entre a medicina e a biotecnologia. Então, só para a gente ter uma noção assim. Os desenhos que eu estou fazendo são ridículos, mas é só para vocês entenderem bem. Ó, se for uma Taenia solium, aqui é a abertura genital. Taenia solium é sempre alternado. Se uma aqui está na direita, a outra está na esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Em todas elas vai estar perfeitamente assim. Numa Taenia saginata, eu posso ter dois de um lado, um do outro, um do lado. Não existe uma sequência única. Aí tu vai me perguntar, e o que isso é importante? Quando tu está fazendo uma análise de laboratório, o indivíduo está contaminado com verme, tu tem só um segmento do corpo do verme. Aí tu não sabe se é Taenia solium ou Taenia saginata, porque tem só um segmento. Agora, se tu observar as papilas genitais, tu vai saber que é uma Taenia saginata ou uma Taenia solium, que tem um dos dois lados. Tá? Uma coisa, pessoal, no livro de vocês, nessa sequência de matéria, não estão as parasitoses. Acredito eu que elas devem vir um momento posterior, em algum outro livro, falando de parasitoses, que vai ter. Tanto é que em protozoários também não tinham as protozoonoses, né? Nem no estudo das bactérias tinham as doenças causadas por bactérias. Nem do vírus as doenças. Ou seja, eles estão falando dos tipos de seres vivos e não colocaram as doenças. Acho que vai ter algum momento que vai ser de capítulo de programa de saúde, o qual tu vai ter essa estrutura aí, tá? Então, é uma coisa muito importante, que são essas verminoses, principalmente para o Enem,
Vamos ver que momento é. A gente vai ter que fazer uma aula que eu espero que seja presencial, né, ali, para falar bem desses vermes aí. Tá? Mas importante é tu saber uma coisa. A palavra verme não pressupõe parasitismo. Planária é de vida livre. Então, pessoal, a palavra verme é só porque o corpo é alongado e molenga. Alongado e molenga. Tranquilo? Essa é a ideia. Certo? Então, nós estamos aqui. Eu acho que aqui terminam os meus slides. Exatamente, tá? Mas eu só quero dar uma reforçada numas coisas aqui, pessoal, para a gente poder encerrar sem problema. Opa, foi demais. Ó, nós estamos aqui nos papelmintos, nós vamos depois para nematódios, que já vai ter pseudoceloma. Eles são os únicos, então, triploblásticos acelomados, são os únicos. Tá? Aliás, tu pode decorar como antes de Platão-Mint, tudo acelomado, ninguém tem celoma. Tá? Inclusive, aqui nem tecido tem para ter celoma. Nematóide vai ser o único pseudocelomado, que eu vou repetir isso na próxima aula. E todos os outros celomados. Tá? É extremamente importante tu saber que esponja é parazoária, não tem tecidos. Todas as funções são em nível celular. Tá? Os tipos, as reproduções. Classificação, pessoal. É muito raro acontecer de aparecer classificações de esponjas em prova. Pode, até pode, né, pessoal? Tudo pode. Aparecer o poro do pólen, né? Mas é muito raro. Certo? Ó, daqui, pessoal, o clindoblasta é importante saber. Importante saber que são os primeiros eumetazoários, e todos vão ser. Cavidade gastrovacilar. Forma pólipo e medusa é importante. Aí temos a classificação aqui, ó. Hidrozoários são antozoários, que são dos corais. Aqui é que é comum ter, mais comum ter associação com algas, embora alguns hidrozoários também tenham. Aquela zooxantela que eu falei para vocês. Que ficam aqui dentro, que um hidroide, por exemplo, tem zooxantela. Isso aqui é uma coisa que tem caído bastante em prova em função do branqueamento dos corais. E com a alteração da temperatura da água, as algas que estão dentro dos corais, que são antozoários, corais e anêmonas, são antozoários, tá? Aqui é muito comum, então, tu ter a morte e aí o bicho fica sem glicose. Sem glicose ele começa a morrer, a usar as proteínas como nutrientes e vai desmanchando os pigmentos, ele vai ficando desbranquiçado, vai vendo por transparência a estrutura do carbonato de cálcio que forma aquele esqueleto interno. Então aqui também tem um esqueleto interno importante e vai ficando, e é isso que fica aparente, que é o branqueamento dos corais. Certo, pessoal? Tranquilinho? Bom, eu vou ficar por aqui então, né? Só para a gente retomar as coisas, né? Uma retomada. Primeiro triploblásticos, célula flama, tudo que é exclusivo ou evolutivo se torna muito mais importante para a prova. Então, o primeiro triploblástico é importante saber aqui, porque todos os outros vão ser. Tá? Tudo incompleto é importante, mas finidade também é. Célula flama é exclusivo, é importante saber. Isso tem coisas que a gente tem que saber que isso se torna mais importante. Ó, são os primeiros a ter um sistema nervoso, escada de corda, que o outro era difuso, né? Ali, tá? Mas é látero ventral. As turbelárias, já botei, eu fiz alterações aqui para vocês, essas histórias também, tu ter a noção de como eles são, tá? Eu vou postar no grupo de vocês, então, agora esses slides, fazendo os concertinhos para vocês lembrarem de algumas coisas. Faço primeiro um concertinho, depois eu publico para vocês no grupo de vocês. Espero que tenha gravado aqui, né? Porque eu apertei para gravar, mas não sei se realmente está gravando ou não. Tá? Se não gravou, pessoal, qualquer hora que vocês quiserem, eu repito aula sobre isso, sem problema nenhum. É só a gente combinar um horário aí, que vocês não têm aula ali. Dá para repetir aquela aula lá que eu não consegui fazer, tá? Eu faço para vocês tranquilamente.
Também, se quiserem, mais tarde eu gravo explicando todos esses slides também e posto para vocês já gravado também. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, tchau. Tá? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, Sor. Tchau, Jéssica. Tchau, Tainá. Tchau, 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 tchau. Todo mundo, não? Tchauzão, pessoal. Até.